Olá, bem-vindo ao módulo 1 do curso de Avaliação e Seleção de Recursos Educacionais Digitais para Práticas Docentes. O roteiro do módulo 1 é composto por conhecendo as tecnologias, conhecendo as atividades interativas e dinâmicas, a plataforma Live Worksheets, orientações das sugestões de atividades, sugestões dentro do contexto da plataforma Live Worksheets para a criação de caixas de texto, exemplo de criação de uma folhinha digital e as referências. Então, basicamente, no módulo 1, vamos falar de tecnologias e, especificamente, recursos educacionais digitais, em especial, as folhinhas digitais. Vamos lá? Conhecendo as tecnologias. Já que vamos falar de recursos educacionais digitais, aonde estes recursos estão inseridos quando falamos do contexto geral a respeito de tecnologia. As tecnologias de informação e comunicação, comumente chamadas TIC, é considerada sinônimo da tecnologia da informação, que, por sua vez, refere-se a todos os meios técnicos usados para tratar e auxiliar a comunicação, tendo como responsável pelo seu crescimento e potencialização a popularização da internet, por meio da oferta e da disponibilidade de serviços de acesso à internet. Nós podemos ter, então, acesso a várias tecnologias da informação e comunicação. Dentro desse contexto de tecnologias, é claro, nós temos também o que a gente chama de hardware, que são os elementos físicos que nos permitem acesso. Por exemplo, neste momento você está assistindo essa videoaula por meio de um monitor, que é um dispositivo de saída e é também um aparato de hardware, e também está integrado com uma tecnologia. As principais tecnologias da informação, por sua vez, correspondem aos sistemas de software, sistemas de informação, como até o próprio nome do curso nos indica, que fornece informações por meio de dados. Ele junta diversos dados, criando a informação, e essa informação, então, passa a ser usada por empresas nas tomadas de decisão ou para que seja realizada alguma atividade ou solucionado algum determinado problema. Nessa perspectiva, produtos da ciência e da engenharia são concebidos por meio do termo técnico, que significa arte, ofício e técnica, e o sufixo logia, significa estudo, por sua vez. Então, esta é a origem da palavra, tecnologia, que seria uma arte, um ofício, uma técnica, e logia seria estudo. Então, estudo da técnica. Mas nós sabemos que, no contexto tecnológico, uma carteira, uma mesa também leva tecnologia para ser criada. Então, podemos dizer que a tecnologia nos rodeia e está presente em diferentes contextos. Como uma evolução normal da TIC, das tecnologias da informação e comunicação, nós temos o que a gente chama de tecnologia digital da informação e comunicação, as TIDICs. Agora temos a inclusão do D, que representa a parte digital, visto que os computadores e outros dispositivos agora passam a predominar na cultura de produção e consumo. E assim como tais dispositivos acabam utilizando a linguagem binária, os dígitos, nós temos então o surgimento e a utilização da palavra digital no contexto tecnologia digital da informação e comunicação. No Brasil, o termo TIC, que depois posteriormente foi cunhado como TIDIC, começou a se popularizar a partir dos anos 60, por meio de cursos técnicos e a inserção de divulgações promovidas inicialmente ali pelo governo, em propostas divulgadas e disponíveis pelo governo. Algumas das TIDICs utilizadas no contexto educacional. Então, considerando que nós temos essas tecnologias digitais da informação e comunicação, e vão se entender como todos os meios técnicos usados para tratar e auxiliar a comunicação, como nós já falamos, incluindo software, hardware de computadores, redes, dispositivos móveis, por exemplo. Então, essas tecnologias elas são usadas de diferentes maneiras em vários ramos de atividades, tendo como responsável pelo seu crescimento
como nós falamos, a internet. E ali, dentro desse conjunto de tecnologias, nós temos diversas. E a primeira delas apresentada aqui são os objetos de aprendizagem, ou OAs. Os objetos de aprendizagem, do inglês Learning Objects, ou LO no caso, são recursos capazes de proporcionar a aprendizagem por meio de combinações de diferentes mídias digitais, que por sua vez o educador é o mediador e os estudantes são os sujeitos ativos dentro do processo. Os OAs possibilitam atender diferentes práticas pedagógicas, já que vão permitir diferentes meios de interatividade, que por sua vez vão enriquecer as interações e descobertas no processo de aprendizagem. Logo, eles não são apenas elementos educacionais, mas sim recursos potencializadores do processo. Então, eu posso ter como exemplo de OAs elementos separados, uma foto, uma figura, um vídeo e, por sua vez, a combinação desses diferentes elementos, dessas diferentes mídias digitais, como um texto também, vão permitir eu criar e diferenciar as minhas práticas pedagógicas, permitindo o enriquecimento das interações dos alunos e aí promovendo o melhor processo de aprendizagem. O grande desafio aqui é saber combinar e estar encaixado e alinhado com o meu objetivo educacional traçado. Indo mais além, nós temos os chamados objetos digitais de aprendizagem, os ODAs. Enquanto os meus objetos de aprendizagem podem ser também peças de quebra-cabeça, peças de madeira, kits específicos de Arduino, que são peças para prototipagem, para a robótica educacional, nós temos objetos digitais de aprendizagem. E quando nós falamos digitais, eles estão restritos ao uso nos dispositivos que nos dão meios de enxergá-los e usá-los, como, por exemplo, o computador de mesa ou o desktop, que nós temos o mouse, o teclado, o monitor e o gabinete, por meio da interação do software, dos recursos digitais disponíveis que a gente enxerga pelo monitor, nós podemos utilizar esses recursos. Os ODAs, do inglês Digital Learning Objects, ou DLO, são recursos de fácil acesso e estão disponíveis em repositórios. E aqui eu trago 2 repositórios como exemplo, para que a gente possa nos familiarizar com eles. Nós temos o educaps.caps.gov.br, aonde, nessa tela inicial, nós temos aqui embaixo mais informações específicas. Nós podemos pegar animações, por exemplo, fazer filtros e, por sua vez, utilizar esses recursos, identificar esses recursos, fazer o download se necessário, pois eles são gratuitos, e utilizá-los em nossa aula. Podemos ainda entregar, esse link aos alunos para que eles possam estudar. Então, existe ainda a possibilidade também de filtros do repositório para se obter esses recursos digitais. Por que eles são objetos digitais de aprendizagem? Porque todos estão acessíveis no computador ou pelo dispositivo móvel. Um outro repositório, chamado também domínio público, que é uma biblioteca digital e considerando que nós temos, por exemplo, áudios aqui, o hino brasileiro, nós temos vídeos a respeito do Paulo Freire, temos também obras específicas, temos plano de desenvolvimento da educação, então nós temos diversos tipos de documentos digitais que, por sua vez, são enquadrados e são considerados objetos de aprendizagem. Mais especificamente, objetos digitais de aprendizagem. Voltando aqui para os nossos slides, nós temos então os recursos educacionais digitais, ou REDs, que são arquivos digitais utilizados com finalidades educacionais. E aqui nós precisamos diferenciar os REDs dos objetos digitais de aprendizagem. Porque é fácil a gente pensar nos materiais didáticos quando a gente fala da natureza palpável. Mas a complexidade é aumentada quando se fala de materiais digitais,
pois esses dependem de dispositivos de projeção ou reprodução, como eu dei o exemplo dos monitores, que são comumente usados. Todo e qualquer arquivo digital é um recurso e, portanto, os que são utilizados com finalidades educacionais são os recursos educacionais digitais, que vem do inglês Digital Educational Resource, ou DER. Como exemplos de RED, temos os vídeos, imagens, documentos, animações e qualquer outro recurso disponível ou não na internet, já que eu posso também pegar esse recurso via pendrive, por exemplo. Então, para diferenciarmos, podemos falar que os recursos educacionais digitais, eles são materiais ou ferramentas criadas para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Eles podem incluir uma variedade de formatos, como vídeos, áudios, animações, jogos, apresentações interativas, e-books, simuladores, entre outros. Veja que os REDs eles são projetados para fornecer informações, atividades ou experiências educacionais aos alunos. E geralmente com o objetivo de facilitar o aprendizado e enriquecer o conteúdo apresentado em sala de aula ou ainda aqueles apresentados em ambientes virtuais de aprendizagem. Esses ambientes nós falaremos mais adiante. Logo, os REDs podem ser desenvolvidos por educadores, especialistas em conteúdos educacionais, empresas, instituições educacionais ou até mesmo por outros alunos. No caso, por exemplo, de um licenciado em computação, ele está apto e é treinado para a criação desses recursos. E assim eles podem ser disponibilizados de plataformas online, sites, aplicativos, DVDs que não estão tão em uso recentemente, pendrives que são, na verdade, chamados como flash drive, o nome correto ali no contexto vindo de outros países, entre outros meios digitais. E aí, a principal característica dos REDs é que eles são recursos completos e independentes, que podem ser usados por si só para aprendizagem. Quando nós falamos dos objetos digitais de aprendizagem, nós falamos que eles precisam ser combinados. Os REDs seriam, então, fruto oriundo da combinação, em alguns casos, é claro, de objetos digitais da aprendizagem. Só que é importante mencionar que um RED ele vai ser um recurso completo. O acesso para ele vai ser de uma forma única. Eu, como profissional, como professor que vou utilizar esse recurso educacional digital, não vou precisar coletar esse recurso em diferentes bases para poder trazer para a minha aula ou para entregar para o aluno. O recurso por si só vai estar disponível por meio de um link, por meio de um endereço ou por meio de um arquivo, e aquele arquivo por si só vai ser o meu recurso educacional. Enquanto, por exemplo, que no objeto digital de aprendizagem eu tenho uma combinação de diferentes elementos ali e eles podem então resultar em partes menores. Eles não estão em um arquivo único. E aí, falando, como nós já mencionamos, dos ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos então esses ambientes, como o próprio nome diz, de aprendizagem que buscam simular os ambientes reais de ensino. Os ambientes de sala de aula, porém no contexto virtual, onde ali nós podemos entregar objetos digitais de aprendizagem, recursos educacionais digitais, aplicar atividades, entregar conteúdos e assim por diante. Então, esses ambientes virtuais são propícios para a divulgação e entrega de materiais que, em muitas vezes, acabam complementando o nosso contexto. Quando nós estamos falando do ensino híbrido, nós temos a nossa sala de aula com os nossos recursos educacionais, os nossos objetos de aprendizagem, muitas vezes físicos, que a gente pode também falar que é analógico, que estão presentes ali e são entregues para os alunos. Nós ministramos nossas aulas nesses ambientes e, posteriormente, disponibilizamos conteúdos no meio virtual por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem. O mais comum e conhecido é o ambiente Moodle, que traz diferentes experiências e recursos para serem entregues. Então,
no contexto de ensino híbrido, nós conseguimos conciliar os dois nesta etapa. Quando nós estamos falando de um curso totalmente EAD, de ensino à distância, como esse próprio curso, nós estamos então disponibilizando recursos, só que em contrapartida eu ainda tenho o papel do tutor, aquele que vai fazer a intermediação do aluno que está estudando do outro lado da tela com o professor que entregou o conteúdo, que está numa posição geográfica diferente do aluno muitas vezes. O curso que nós estamos ofertando, que é um curso massivo, aberto, online, ele se difere do EAD pois nós não temos um tutor que está presente fazendo essa intermediação. O curso é entregue e por meio dos recursos que nós disponibilizamos na plataforma, você, aluno ou aluna, pode interagir e realizá-lo, realizar as atividades e, por meio da integração e realização das mesmas, você avança no curso até atender todos os objetivos ali disponibilizados. Então, aqui, para resumir, nós temos os quadros das tecnologias. Temos as TICs, as TDICs, que consequentemente são a evolução destas, os recursos educacionais digitais, os objetos de aprendizagem, os objetos digitais de aprendizagem e os ambientes virtuais de aprendizagem e alguns exemplos destes. Deste modo, nós finalizamos esse tópico a respeito das tecnologias e estudaremos no próximo tópico, especificamente, um recurso educacional digital chamado atividades interativas e dinâmicas ou as folhinhas digitais. Até breve e bons estudos!